Amém? Amém. Aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 38 a seguir diz assim: indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que de minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pai, te glorifico e te exalto, meu Deus, uma vez mais, por estarmos na tua casa e na tua presença. Reconhecemos, Pai, as nossas limitações, o quão, Pai, somos dependentes do Senhor, ó Pai. Humildemente, ó Pai, alçamos a nossa voz ao céu, porque entendemos, ó Pai, que é daí, ó Pai, que vem o nosso socorro, que é do céu, ó Pai, que vem o nosso amparo, que é do céu, meu Pai, que vem, ó Deus, querido, o alimento necessário para as nossas almas. Meu Pai, continua com o teu povo, continua, Pai, com a tua igreja, assim como tu tens falado, Pai, ao meu coração, meu Pai, fala ao coração da tua igreja, que possamos entender, ó Pai, da melhor forma possível, ó Deus, assim aplicar, Pai, a tua palavra em nosso coração, porque a tua palavra, Deus, ela é vida. Meu Pai, é o que nós te pedimos nessa noite, continua conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos, assentem, glorificando e adorando o nome do nosso Deus. Que satisfação poder uma vez mais falar, fazer menção da palavra do nosso Deus. Meditava eu em outro texto, meditava no livro de Atos, capítulo 19, para darmos sequência, mas o Senhor bradava muito ao meu coração, que não era ali, era aqui, era em Lucas, acerca da intimidade, daquilo que o Senhor Ele quer ter conosco, não apenas aquilo que Ele já tem, que muitas vezes a gente não tem a intimidade. Por isso o Senhor Ele fala tanto, Ele usa tanto dos seus vasos para falar desse assunto, intimidade, ser íntimo, relacionamento, nos relacionarmos com Ele. Por que que Ele quer que nos relacionamos com Ele? Porque Ele nos ama, e a quem ama Ele quer se relacionar com essa pessoa, quer trazer a essa pessoa palavras, conforto, consolo, instrução, direção. E eu meditava, e eu até conversei com um irmão ontem, e eu já vim orando, pedindo ao Senhor em oração, e é um tema, eu vou dar isso como um tema para essa mensagem: perto ao ponto de sentir sua respiração, perto ao ponto de Jesus, perto ao ponto de sentir sua respiração. Por que disso, irmão? Porque outrora eu estava em minha casa, de joelho dobrado, falando com meu Deus, e falava: Senhor, eu quero algo tão diferente contigo, Pai, ao ponto de, quando o Senhor me pegar no colo, quando o Senhor me pegar em seus braços, eu poder repousar a minha cabeça, inclinar a minha cabeça sobre os seus peitos e sentir, ouvir a tua respiração, e ouvir, Pai, o teu coração. Porque diz, irmão, é a minha alma sedenta por algo a mais, não apenas por aquilo que o Senhor Ele pode me dar materialmente falando, não apenas daquilo que o Senhor Ele pode acrescentar na minha vida emocional, mas eu quero e preciso de algo a mais com Deus. E esse algo a mais com Deus eu só tenho, eu só conquisto, eu só obtenho se eu estiver próximo dele, se eu puder ser íntimo dele, se eu chegar perto dele. E o Senhor Ele falava muito nessa mensagem, já venho lendo um livro já há alguns dias, acerca dessas duas mulheres, uma que andava ansiosa, outra que queria estar perto de Jesus, uma que queria fazer para o Senhor, dar o seu melhor fazendo para o Senhor, e outra que queria dar o seu melhor, mas era estando aos pés dele. A Bíblia vem falando dessa história quando Jesus ele vai chegando em Betânia, e ele vai se encontrar na casa dessas duas mulheres, mas a casa também era de Lázaro, o seu irmão.
E a Bíblia, ela nos diz que Jesus ele chega com uma comitiva muito grande dentro daquela casa. Chega e se assenta na sala de estar. E naquela sala, Jesus ele começa a ensinar, ele começa a falar ao coração daquelas pessoas. E ali havia essas duas mulheres. A Bíblia não fala de mais nenhuma mulher. Pode ser que tenha, porque Jesus, o seu ministério também, mulheres o seguiam. Mas dentro daquela sala, naquele instante, a Lucas ele vai nos dizer que existiam duas mulheres, Marta, e também existia essa outra mulher chamada Maria. Uma delas queria fazer o seu melhor, viu um homem chegando, viu Jesus chegando, e muitos dos seus discípulos, seus seguidores chegando, se encontravam na sua casa. Então desejo, vou fazer o meu melhor para o Senhor, eu quero deixar tudo organizado, eu quero oferecer o que tem de melhor, eu quero deixar a cozinha arrumada, eu quero preparar a melhor comida. Mas quando ela vai olhar, na casa tem duas mulheres, então as duas ambas fazendo o mesmo trabalho. Acontece que o trabalho fica mais leve, anda mais rápido, porém uma delas faz algo diferente. Uma delas quer estar perto, quer chegar próximo de Jesus. E como a gente entende na tradição, mulher não pode participar desse tipo de reunião, pode ver mais ao longe. Mas a Maria, ela vai buscando, procurando uma forma de cada vez mais chegar mais perto de Jesus, ao ponto de chegar um momento que ela se assenta aos pés do Senhor, e o Senhor ensinava todo aquele povo. E Marta, ansiosa, fazendo tudo, fazendo as coisas para dar o seu melhor para Jesus e todos os seus discípulos. Mas algo chama a atenção daquela mulher. Ela procurava uma ajuda, e essa ajuda estava onde? Estava aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus ensinamentos. Aquela mulher, naquele instante, ela sentiu uma ira dentro do seu coração, ao ponto de chegar diante de Jesus e falar: não te importas que Maria não me ajude? Diga para ela, Pai, que ela possa me ajudar. Mas Jesus ele dá uma palavra muito interessante, e nessa palavra nós vamos aplicar ela no nosso coração. Jesus vai olhar para Marta e vai dizer que ela anda preocupada e ansiosa demais. Mas era só uma coisa para ela que era necessário. O que era necessário? Jesus vai olhar e vai dizer: Maria, porém, escolheu a melhor parte. Maria, porém, escolheu a boa parte. Pode fazer tudo, mas só uma é necessária. Que uma é essa estar aos pés de Jesus, que uma é essa estar junto de Jesus. Podemos fazer tudo, irmão, podemos fazer o serviço na igreja, mas só uma é necessário, que é estar diante de Jesus. Eu não estou dizendo que deixar de fazer, então eu tenho que deixar de fazer na igreja, eu tenho que deixar de fazer as coisas para Deus. Não, pelo contrário, a Bíblia nos fala que uma fé sem obras é uma fé morta. Eu preciso fazer, mas eu não posso priorizar isso aqui. Eu não posso priorizar o meu serviço e esquecer a melhor parte, que é estar diante de Jesus, que é estar na intimidade com o Senhor, que é dobrar os meus joelhos, que é tirar o meu tempo para o meu Deus, que é o meu devocional com o meu Senhor. Isso não pode acontecer, porque isso que Jesus ele vai relatar, ele vai dizer a Maria, ele vai dizer a Marta, que a Maria escolheu a melhor parte. Mas quando a gente entra nessa mensagem, quando a gente vai lá no livro de João, quando a Bíblia nos fala que Marta, essa mesma mulher, Marta e Maria, ela manda falar para Jesus que o seu irmão estava com enfermidade. Ela vai dizer: olha, vai até Jesus e diga para ele: aquele a quem tu amas está enfermo. Diga para ele: aquele a quem tu amas está enfermo. Olha para você ver a intimidade que Jesus tem com este homem, com Lázaro, aquele a quem tu amas. E quando Jesus chega lá em Betânia, Lázaro já havia morrido. E Jesus, quando ele chega diante do túmulo, a Bíblia nos diz que Jesus chora. Jesus ele chora. E por que ele chora, irmão? E eu meditava nisso, eu pensando: por que Jesus chora, irmão? E não me resta dúvida, a não ser o amor que Jesus tinha por Lázaro. Aí o grau da intimidade. Isso me fez uma pergunta, e eu relato essa mesma pergunta que veio até mim nessa tarde, quando eu meditava nessa mensagem. Qual é o grau da sua intimidade com Jesus? Chega ao ponto de fazer Jesus chorar por causa de você? Qual é o grau de intimidade que você tem tido com o Senhor? Ao ponto de tratar Jesus apenas como um serviçal, de tratar apenas Jesus como um mordomo: eu quero, eu preciso, faz isso, faz aquilo outro. Mas aqui é diferente, irmão. Eles têm prazer de ter Jesus em sua casa, ao ponto de Maria
Jesus dentro da sua casa, e você e eu, o que temos feito para Jesus, o que nós temos entregado ao Senhor, qual é o meu sentimento quando eu me dobro diante de Jesus? É apenas para pedir, ou é um tanto também para poder agradecer, ou simplesmente pelo prazer da sua companhia? Qual é o teu sentimento quando você se dobra diante de Jesus? Estava lendo e ouvi também essa história de um homem, para que a gente possa ilustrar melhor o que eu estou dizendo, de um homem, de um jovem, que queria fazer a sua vida e ajudar a sua casa nos Estados Unidos da América. Comprou uma passagem de navio, e essa viagem ela durava um mês. E a sua mãe e o seu pai lhe deu dinheiro, sua mãe preparou comida para ele durante aquela viagem, seu irmão colheu frutas, pegaram todo aquele alimento, dinheiro, deu para ele, ele então partiu viagem para os Estados Unidos, para Nova York, em um mês de viagem. No momento da refeição, ele abria a sua vasilha de comida e se alimentava. Isso foi por vários dias, mas no momento que ele se alimentava, ele olhava no convés do navio, no restaurante do navio, aquele tanto de gente se alimentando, seja na hora do lanche, seja na hora do almoço, na hora da janta. E essa história diz que faltavam 3 dias para chegar no seu destino. Todo o alimento daquele jovem havia se acabado, e também o dinheiro, o pouco dinheiro que ele havia levado. Ele chega a um dos garçons do navio que trabalhava no restaurante e perguntava quanto que era aquela comida. E o garçom daquele restaurante, daquele navio, falou assim: não é nada, não tem preço, já havia pago quando você comprou a passagem, é tudo incluso, e ele não sabia. E trazendo para na nossa vida espiritual, o preço já foi pago. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando Jesus ressuscita, paredes foram derrubadas que tiravam a intimidade do homem com Deus, que tiravam o momento do homem com Deus. Hoje nós temos essa oportunidade, hoje já não existem mais essas barreiras criadas por leis, criadas até mesmo pelo próprio Deus, porque nós havia nos afastado por causa do pecado. Hoje já não existe mais essa barreira, e nós temos a oportunidade de ser íntimos do Senhor. E quando as pessoas têm padecido, morrendo de fome, por não saber, por não querer entender, porque saber sabe, mas por muitas vezes não quer buscar essa intimidade com Deus, não quer estar ao lado de Deus, ao ponto de ouvir o seu coração, de escutar a voz de Deus. Se eu te perguntar, você conhece a voz do seu Deus? Você conhece a voz do seu Deus? Você sabe qual é o timbre que tem a voz do seu Deus? A Bíblia diz que quando Samuel ainda era criança, quando a mãe dele, Ana, leva ele para poder servir no templo, em uma certa noite ele ouve a voz de Deus. Quando ele ouve a voz de Deus a primeira vez, ele acha que é Eli falando, ele vai: por que tu me chamas? O que você quer? Ele fala assim: mas eu não te chamei. Ele vai de novo. Na terceira vez ele vai, ele entendeu que era Deus que chamava Samuel. Você tem essa intimidade de escutar o teu Deus? Eu conversando com Deus, falando com o Senhor, falo: Senhor, qual é o timbre da sua voz? O Senhor apenas brada no meu coração, mas eu quero te ouvir nitidamente, como eu escuto um amigo falando. Porque falar, nós falamos, o Senhor, a Bíblia é a boca de Deus sobre a face dessa terra. Qual é o grau da tua intimidade com Deus? Só apenas você tem falado, ou você tem parado para ouvir Deus falar? Quando Deus fala, Deus sim usa Ele, usa os teus servos. Mas Deus fala quando lemos a tua palavra. Deus fala quando estudamos a tua palavra. E muita gente não quer ler. Eu falo, irmão, porque eu passei a minha vida inteira. Nunca gostei de ler. Nunca gostei de ler na minha vida. Passei a minha vida inteira, irmão, li um livro que eu consegui ler na minha vida inteira. Mas a partir do momento que eu entendi que essa Bíblia, que a Bíblia Sagrada, ela é a boca de Deus, ainda eu continuei relutando para mim não ler. Por que não lia? Uma, preguiça, porque muitas vezes o que temos na nossa vida é preguiça, não queremos ler por preguiça.
Vou chamar de preguiça espiritual, irmão. As pessoas não querem ler. Não sei se é medo do que está escrito aqui, mas, irmão, quanto mais lemos, irmão, mais fome eu tenho de Deus, mais fome nós temos do Senhor, porque o alimento espiritual, ele não é como o alimento físico, porque quando nós nos alimentamos fisicamente, quando nós comemos ou bebemos, quando nós comemos, a nossa fome é saciada, quando nós bebemos, a nossa sede ela é saciada, mas quando eu bebo da água do Senhor, quando eu me alimento da palavra, mais fome e sede eu tenho, mais eu tenho vontade de ler. É isso que o Senhor, ele desperta, a tua palavra desperta em nós. Se eu e você, irmão, não temos esse desejo, essa fome e essa sede, irmão, algo errado está acontecendo conosco. Algo errado. Essa palavra é para que a gente possa meditar. Quanto tempo temos tirado para Deus? Qual tem sido a nossa disponibilidade ao nosso Senhor? Qual é o tempo de qualidade que eu tenho tirado? Eu relatei um outro exemplo para que a gente possa entender melhor. Existia uma mulher de um pastor, zelosa, cuidadosa, e certa vez ela foi receber uma visita de alguns irmãos em sua casa, e ela, procurando da melhor forma fazer para receber bem as visitas na sua casa, ela lavou, cozinhou, ajeitou toda a casa. Quando chegou por volta das 3, 4 horas da tarde, ela sentiu fome, ela esqueceu que não havia almoçado, e ela então come uma barra de chocolate para poder saciar um pouco a sua fome. Chega à noite, as visitas chegam, e ela se encontra na sua casa, as suas visitas estão ali jantando, e ela não sente fome, e ela só consegue apenas beliscar. Ela foi entender que ela não conseguia comer, porque ela havia comido uma barra de chocolate. Então eu vou colocar isso como uma barra de chocolate espiritual. Quantas barras de chocolate espirituais nós temos comido ao longo do nosso dia que tem tirado a nossa fome de Deus, a nossa sede do Senhor? Livros, amizades, televisão, tem tirado a nossa fome, a nossa sede de Deus. Tem tampado, muitas vezes, algum tipo de vazio. Mas esse tipo de vazio, ele só pode ser preenchido com a palavra de Deus, com a presença de Deus. Nós somos feitos para estar juntos de Deus. Não foi para andar separado, foi para estar junto ao ponto de ouvi-lo, de senti-lo. Você tem sentido Deus, irmão? Então não fala apenas dentro da igreja, porque quando a gente está no calor da igreja, muitas vezes a gente confunde. A gente age muito na emoção. Algumas vezes agimos na emoção. Um irmão chora, a gente chora porque o irmão está chorando. Muitas vezes isso acontece. Eu não falo que é sempre, mas muitas vezes isso acontece. Mas aí o Senhor me fez escrever algo que eu quero relatar à igreja. Como eu posso estar aos pés de Jesus? Como eu posso ser íntimo de Jesus? Primeiro, preciso orar. A Bíblia nos fala que Daniel, por 3 vezes ao dia, ele orava. Se eu te perguntar, irmão, quantas vezes por dia você ora? Quanto tempo você gasta do seu dia de joelho dobrado falando com Deus? Quanto tempo do seu dia você passa meditando em Deus, falando com teu Deus em espírito? Quanto tempo, irmão? Eu te pergunto porque a oração nada mais é do que falar com Ele. Nada mais é do que falar com Deus. Segundo, palavra. Para mim ser íntimo com Deus, eu preciso ler a Bíblia. Porque numa conversa, não pode só eu conversar. Se é uma conversa, tem que ter alguém conversando comigo. Se eu estou orando, eu estou falando com Deus. Vai ter um momento que Deus ele precisa falar comigo. E como Deus vai falar comigo? Através da sua palavra. É apenas aqui, irmão. Agora, como eu posso falar de alguém que eu não conheço, que eu não sei quem é, não sei nada da pessoa dele? Porque se eu quiser saber de Deus, irmão, está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia, irmão. Quanto tempo você tem tirado para ler essa palavra? Quanto tempo você tem tirado para ouvir Deus falar contigo? Porque é muito fácil, irmão, simplesmente eu pegar o microfone e sair falando de alguém que eu não conheço. Você me pegar vendo na esquina ou conversar da vida de alguém, sair espalhando coisas que eu ouvi falar, mas eu não conheço, não sei ao certo.
Mas Deus deixou a palavra dele escrita, irmão, porque ele é a voz dele na terra. Por muitas vezes nós andamos errante, falamos algo que não sabemos, porque não buscamos dentro dessa palavra, porque tem preguiça de ler, porque não quer saber de ler. Ah, me falta tempo, irmão. Mentira! Mentira! Por que temos tempo para tudo nessa vida? E por que para Deus não temos tempo? É fácil demais sair querendo as coisas de Deus. Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. Mas para poder falar com Ele, ter simplesmente o prazer ninguém quer. Ouvir Ele falar também não quer. Quer ouvir falar o Deus usando um profeta, aí quer sair pulando, chorando, gritando, mas dentro da palavra, irmão, ensinando a gente, nos instruindo. Ninguém quer ouvir, depois arrebenta a cara lá fora, se arrebenta tudo lá fora, e quer perguntar o que está acontecendo, irmão, porque não ouve, porque não aprende. Não quer ouvir Deus falar, irmão. Não quer ouvir Deus falar. E quando ouve uma palavra, quando chega dentro de uma igreja, até mesmo quando está dentro de casa, lendo a Bíblia, alguma vez pega a Bíblia para ler e Deus repreende, esse negócio não é comigo, é com quem então? É com quem? Essa palavra, irmão, é para a gente, é para nós, irmão, endireitar o nosso caminho enquanto é tempo. A gente anda errante porque não conhece as escrituras. O povo do Senhor, irmão, se arrebentou porque não dá ouvido à palavra de Deus, porque não quer ler, porque tem preguiça, irmão, deixa disso. O Senhor ele bradava no meu coração nessa tarde, irmão. Essa palavra não foi para você primeiro, foi para mim. Deixa de preguiça. Passa a ler, passa a me conhecer. Porque muitas vezes a gente sobe e desce do altar frustrado, porque talvez não conseguiu expressar, colocar para fora, porque não tem lido, porque não quer aprender, porque não quer tirar tempo. Quer pregar, irmão, mas quer ficar 2 minutos na Bíblia, o resto da vida no celular. Quer falar do amor de Deus na rua, irmão, vai falar de quê? Eu mandei um print de uma parte de um texto. Você leu aquele print, irmão? Você leu? Irmão, aquilo é para todo o tempo. Aquele print daquela conversa foi uma carta de John Wesley a um amigo em 1750, se eu não estiver enganado. Olha para você ver qual tempo foi. E aquilo vale até hoje. Pessoas, irmão, que querem falar de alguém que não conhece. Para quê? Para poder se aparecer. Ah, eu sei falar, irmão. Você pode falar o mais bonito que for. Se não conhecer, irmão, a Deus, irmão, são apenas palavras rasas. São apenas palavras rasas. Quer falar, irmão? Quer falar de Deus, mas não busca conhecer quem é Ele. Eu só falo de alguém que eu me relaciono. Eu posso falar da minha esposa. Eu posso dar referências da vida dela, porque eu conheço ela. Eu sei da vida dela, eu sei onde ela anda, eu sei a sua mente. Ela compartilha comigo os seus pensamentos, os seus desejos, os seus sonhos. Deus tem compartilhado com você, não tem revelado os seus segredos a você, porque a palavra de Deus, irmão, é o alimento. As pessoas buscam sabedoria dentro dessa palavra. A gente faz cursos de teologia, irmão, para poder aprender, porque é o estudo de Deus. Mas a palavra revelada, irmão, eu só alcanço de joelho no chão. Como eu vou buscar levar uma palavra revelada se eu não conheço, eu não sei nada dele? Irmão, eu vou te perguntar com sinceridade. Vou te perguntar com sinceridade. Qual é o seu nome, rapaz? Robson. A primeira vez que eu vejo o Robson, bem-vindo, viu, irmão? Eu vou te dar como exemplo, porque é a primeira vez que eu te vejo. A primeira vez que eu vejo ele, a primeira vez que ele me vê, ele vai contar algum segredo dele para mim? Você vai contar algum segredo seu íntimo seu para mim? Seja assim sincero, se você não me conhece, você contaria agora um segredo seu para mim? Não conta. Por que ele não me conta? Por que você não me conta? Não me conhece. Deus te contaria os segredos dele para você, irmão, se você não buscar conhecer ele, você não se procurar saber quem é ele. Eu só vou saber, irmão, da mente de Deus conhecendo a Bíblia, como foi falado aqui hoje. Eu só vou me relacionar, só vou conhecer das maravilhas de Deus se eu me relacionar com Ele. Se eu tiver conhecimento de quem é meu Deus. E como isso acontece, irmão? Quando eu oro, quando eu leio Bíblia,
E quando eu tiro tempo, que é o terceiro, primeiro oração, mais palavra, mais tempo, resultado, intimidade com Deus. Eu preciso gastar tempo. Eu preciso manter tempo. Ah, pastor, mas a minha vida é tão corrida. A vida de quem não é, né, irmão? De quem não é corrida, a gente corre com os filhos, corre com o marido, corre com a esposa, com o trabalho, com os nossos afazeres. Mas você tira tempo para ir no supermercado, você tira tempo para ir no açougue, você tira tempo para sentar no seu sofá e assistir televisão, você tira tempo para poder mexer no seu celular, você tira tempo para sair da tua casa e na casa de um amigo. E com Deus? Porque Deus sempre tem que ser o segundo. Nem o segundo, né? Muitas vezes ele acaba sendo o último e olha lá ainda se nós conversamos com Ele. Porque nós agimos com Deus, irmão, como se Ele fosse um ser qualquer dentro da nossa vida. Eu vou lá, quando realmente o negócio estiver bem feio, aí eu procuro Ele. Irmão, mas o bom é que Deus é muito misericordioso, porque se Ele olhasse pra gente, Deus sempre é o primeiro. Se Ele olhasse pra gente, irmão, como a gente olha para Ele, nós estávamos perdidos. Sinceramente, irmão, estava perdido. Mas como eu posso fazer para me manter também, quando eu tenho essa intimidade? Eu oro, eu leio, eu tiro tempo. Mas agora eu preciso manter uma intimidade, porque a gente sabe que é difícil a gente manter uma vida íntima com Deus, ainda mais no mundo corrido que nós temos. O que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu preciso fazer, irmão, é obedecer. Eu evito o pecado, irmão, porque uma coisa que dificulta a nossa intimidade com Deus é o pecado na nossa vida. Então a primeira coisa que eu faço, eu obedeço e evito o pecado seguindo os seus mandamentos. E segundo, se eu pecar, que de fato a gente acaba pecando, eu preciso me arrepender. Eu me manter uma vida íntima com o Senhor. Porque muitas vezes a gente peca, acha que Deus não nos perdoa e continua pecando. Ah, Deus não me perdoa. Deus perdoa a todos, irmão. É um negócio que a gente precisa arrepender e deixar, porque a Bíblia fala, porque aquele, irmão, que confessa o pecado, ele arrepende, deixa, ele faz o que? Ele alcança misericórdia. Aleluia. Deus, Ele te ama, Ele me ama, e o que Ele quer de mim, de você, irmão, é intimidade, é proximidade. Maria, quando ela estava diante de Jesus, ela estava buscando por isso, ser íntimo do Senhor. Quando Marta chega diante de Jesus, ela não te importas. Olha, Marta, você está muito afoita, muito ansiosa. Assim como eu disse no sábado, eu repito aqui à igreja, Charles Spurgeon disse que o problema de Marta não foi o serviço, foi a distração. Ela se distraiu fazendo as coisas. Não podemos nos distrair, irmão, com esse mundo que está aí fora. Não podemos nos distrair, a gente está tão corrido. Ah, mas eu ensaio muito, sabe? Tem muita coisa para mim fazer, sabe? Meu irmão, é tudo distração. Se eu não estiver diante do meu Deus, isso nada importa. Deus, Ele não vai, irmão, nos levar para morar com Ele no céu por causa do nosso serviço. Não vai. Ele não vai morrer fazendo as coisas. Mas se eu não tiver, irmão, próximo de Jesus, ser íntimo de Jesus, estar aos pés de Jesus, irmão, eu não vou chegar a lugar nenhum na minha vida. Quer ser um pregador da palavra de Deus? Seja íntimo do Senhor. Quer tocar o coração das pessoas com a tua música? Seja íntimo de Jesus. Porque nada mais é do que uma apresentação na nossa vida. Nós simplesmente vamos nos apresentar a um público. E o Senhor, Ele quer mais do que a apresentação. Ele quer que a palavra que sai da sua boca toque em corações. Ele quer que o som que sai das suas mãos, ou o som que sai da tua boca quando você louva, quando você canta, toque corações. Porque é isso que Jesus fazia na terra. Ele tocava corações. Aonde Ele ia, Ele mudava a história com a sua palavra, com a sua oração. Aonde Ele ia, irmão, algo acontecia. Aonde eu vou, acontece algo, irmão. Algo de bom. Alguém tira proveito de algo do que eu falo? Porque muitas vezes eu me encontro em roda de escarnecedores, irmão. Em vez de eu levar uma palavra produtiva, eu me deixo influenciar por aquilo tudo. E quando penso que não, lá está eu falando as mesmas coisas que o mundo fala. Ainda chego dentro da igreja, irmão, quero pagar uma de santo, uma de religioso. Eu canto, eu prego, eu faço, eu sou irmão, não faz, não prego, nada disso. Simplesmente palavras e palavras e palavras, mais nada. Mais nada. E Jesus não é condena esse tipo de prática. A palavra dele
tem que tocar na alma, tem que tocar no coração. Cadê a igreja do Senhor Jesus que tem feito a diferença? Cadê o seu povo que tem sido a diferença nessa terra? Tem feito a diferença na escola, na faculdade, no trabalho, dentro de casa, irmão, porque é dentro de casa que a máscara cai. É dentro de casa que nós revela quem nós somos realmente de verdade. Porque as pessoas chegam dentro da nossa casa, vai um irmão lá em casa, eu sou santo, eu sou crentão. Mas quando sai, irmão, misericórdia, vira o diabo. Vira o diabo, irmão. Assim como eu costumo dizer lá em casa, parece que é pirotado. É verdade, irmão. Ele não sabe quem a gente é dentro de casa. Palavras, irmão, misericórdia. Eita, glória. O que a gente vê. As pessoas costumam dizer que a mente vazia é a oficina do inimigo, irmão. Olha, para falar a verdade para você, eu acredito que seja mesmo. Porque quando a gente não está meditando em Deus, irmão, tanto de porcaria que passa na nossa cabeça, tanto de pensamentos maldosos, desejo mal, fala coisa que não deve, espragueja os filhos, o marido, a esposa. Não estou falando que ninguém tem desavença em casa, irmão, mas é por sermos cristãos, a gente precisa ter tato na língua, tem que saber falar, tem que saber conversar. Se você estudar a Bíblia, irmão, se a gente ser um leitor da Bíblia, a gente vai entender que a gente tem que medir as nossas palavras, porque da mesma fonte, irmão, não pode jorrar água doce e água amarga, não. Quantas vezes a gente escuta dentro de casa, as pessoas falam assim, vai para aquele... Irmão, quando vai brigar, não vai para o céu. Ô glória, vai para o céu. Agora vai mandar para aquele lugar, meu Deus do céu. Tinha aquele nomão, irmão, da pelada lá, misericórdia. Parece nem crente nós irmão. Uma vez eu disse, irmão, parece a casa de doido. Se uma pessoa, irmão, que não é crente chegar dentro daquela casa, irmão, ele vai sair orando pela gente, fala assim, Deus, visita esse homem aqui, visita essa mulher, visita essa oração e vai orar por nós. Aleluia, glória a Deus. E é verdade. Porque um povo que não tem caráter de cristão, a gente age como cristão, pega microfone como cristão, vem dentro da igreja como cristão, coloca uma roupa bonita, adequada, gravata, sapato brilhoso, vestidão. Mas dentro de casa, irmão, parece que anda pelado, nu, irmão, não tem vergonha. Eu estou falando disso aqui, não, irmão, eu estou falando espiritualmente falando. Um povo que não reconhece Deus na sua fala, que não reconhece Deus no seu pensamento, que não reconhece Deus no seu relacionamento com a sua esposa, que trai a esposa, irmão. Eu não estou falando, irmão, apenas trair fisicamente com outra mulher, ou mulher com outro homem, não. Vendo coisa que não deve. Pornografia. Misericórdia. Que crentes somos? Quem somos nós, irmão, quando estamos dentro da nossa casa? Jesus, ele quer mais, irmão, do que roupa bonita, com uma aparência bonita. Ele quer intimidade com o seu povo. Ele quer intimidade com a sua igreja. Eu não falo apenas, eu falo para mim, irmão, é para mim, se você receber, amém. Mas é para mim que eu falo. Mas eu vou falar aquilo que o Senhor, ele fala no meu coração. Não tem nada disso aqui, não, irmão. O negócio é porque Deus, ele quer algo a mais que a sua igreja. Ele quer simplesmente, nós simplesmente entramos dentro da igreja, glorificamos o Senhor durante 1h30, vamos embora para nossa casa e está tudo bem. Vida que segue normal e a mesma porcaria de antes. Parece que está dentro da igreja, aprende, vai para casa e continua do mesmo jeito. Se não for de mal a pior. Como é a sua vida com Deus? Os seus relacionamentos? Deus vai, irmão, porque Ele te ama. Porque Ele quer intimidade, Ele quer proximidade, Ele quer que você seja um filho abençoado. Você que é pai e é mãe, você quer o mal do seu filho? Não quer. Não quer, irmão. Quer que seu filho seja abençoado. Deus quer que você seja abençoado. Mas de que jeito você quer, andando longe dEle? Ele não quer que você venha e faça para Ele, irmão. Melhor do que fazer estar na intimidade com Ele. Se for para mim escolher, você quer ser pastor ou quer ser íntimo? Não, quero ser íntimo. Deixa o pastor, coloca outro, mas eu quero estar ao pé dele. Eu quero, porque eu preciso, a minha alma precisa, irmão. Glória a Deus. Amém. Do que adianta, irmão, eu querer sair visitando a casa das pessoas, orando com as pessoas, irmão, aconselhando alguém, se eu não tiver intimidade com Ele? De nada vai adiantar simplesmente palavras, só a minha presença, isso não adianta, porque é o Espírito que fala através da minha vida, que vai tocar no coração da pessoa, que vai induzir a pessoa ao arrependimento. Glória a Deus, aleluia.
Fica de pé, irmão. Eu te pergunto mais uma vez, qual é o teu nível de intimidade com Deus? Deus não quer apenas seu serviço, não, irmão. Tem que fazer, precisamos fazer para Deus. Mas antes de fazer alguma coisa, irmão, eu preciso ser íntimo. Eu preciso buscar ao Senhor. Mais do que o serviço é estar na presença dEle, é sentir Ele, é ouvir Ele, irmão. Quero estar tão perto, irmão, ao ponto de ouvir a sua respiração, de ouvir o barulho do seu coração, irmão. O livro de João, capítulo 16, se eu não me engano, Jesus está falando da traição, que alguém iria trair ele. João chega diante de Jesus, reclina a cabeça sobre os peitos de Jesus. Irmão, se eu te perguntar, você já reclinou a cabeça sobre os peitos do Senhor? Que intimidade é essa, irmão? De poder encostar a cabeça nos peitos de Jesus. Quem é Jesus, irmão? É o Senhor, é o meu Senhor, é o seu Senhor. Você já se dobrou, irmão, simplesmente pelo prazer mesmo? Senhor, eu vim aqui só para adorar, só para ficar aqui, Senhor, mais nada. Você já fez isso, irmão? Porque a maioria das nossas orações a gente joelha e fala, Senhor, a gente nem já agradece, a gente chega, Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, minha família, Senhor, o meu carro, Senhor, o meu serviço, Senhor, a porta está fechada, Pai, fulano está ligado comigo, Senhor, o pastor não me dá oportunidade, irmão, e aí, você já chegou diante de Jesus e falou assim, Senhor, eu vim aqui só para ficar aqui, só para falar com o Senhor, só para ouvir tua voz, só para isso, irmão. Você já fez isso, irmão? Experimenta fazer. Irmão, vai mudar. As coisas vão mudar dentro da sua casa, vai mudar contigo, irmão. Vai mudar. Eu preciso ser íntimo de Deus. É isso que Ele quer. É o que Maria quis e o que ela resolveu. Irmão, quando Jesus ele fala para Marta, só um é necessário. Se você olhar a sequência do capítulo, irmão, não fala mais nada. Se ela sentou, foi ouvir, ou se ela continua a fazer. Sabe o que eu penso, irmão? Deus deixou isso apenas escrito aí. O que ela fez fica a critério seu, fica na sua mente. Você decide para onde que ela foi. Eu acredito que essa mulher sentou aos pés de Jesus e foi ouvir Jesus. Porque quando Jesus fala, só um é necessário, a gente entende, você só precisa de mim, Marta. De mais nada, só precisa da minha palavra, mais nada, só precisa da minha presença, mais nada. É o que você precisa, irmão, é o que eu preciso. Irmão, tudo nessa vida é futilidade e vaidade. O que realmente te importa, e o que me importa, é estar na presença de Deus. Uma vez um pastor pregou e falou assim, irmão, pare de correr atrás de bênção, procura Deus, porque as bênçãos correrão atrás de nós. Irmão, isso marcou minha cabeça. E aquilo é verdade, irmão, porque quando eu busco a presença de Deus, Deus ele coloca as coisas no seu devido lugar, ele começa a encaixar as coisas começam a acontecer, começa a aparecer. Por isso Jesus fala para Marta, olha, só uma é necessária. Você pode fazer tudo, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Qual a Maria escolheu? Qual Maria escolheu, irmão? Vamos passar diante dele. Vamos orar, vamos falar com ele, vamos ter essa intimidade agora com o Senhor. Eu não sei como é que está seu coração, não sei qual é o grau de intimidade, não sei se você orou hoje, não sei se você tirou um tempo hoje, pastor, foi muito comigo. Pois é, você tem 1 minuto para poder falar com Deus. 1, 2, 3, 4. Se tiver de chorar, você chora, irmão. Pede ele perdão, porque hoje você nem falou com ele, porque hoje você nem se direcionou a ele, irmão. Que hoje você largou Jesus lá na sua casa, lá, que você não levou Jesus para caminhar contigo, nem para a igreja você trouxe ele. Dá para prestar atenção? Nem para a igreja você traz Jesus. Eu vim aqui só para fazer, eu vim aqui só para tocar, eu vim só para cantar, eu vim só para pregar, eu vim só para marcar presença, eu vim só para falar porque meu senhor pastor vai falar que eu não vim, porque fulano vai falar que eu não vim, que eu estou faltando um pouco demais, não sei. Não. Muita gente deixa até Jesus lá, irmão, mas você vai tirar esse tempo agora, você vai falar com Deus. Não, eu estou preocupado com a sua oração. Eu não vim aqui para também te ouvir e orar também, não. Eu vim para falar com meu Deus. Eu tenho a oportunidade de falar com Deus. Até essa criança que está aí olhando para o tempo aí, ó. Vamos orar e falar com Deus. Deus também ouve vocês. Vamos falar com Deus. Vamos buscar mesmo uma intimidade, algo mais profundo, algo sincero.
Deus ele não quer nada, não quer a gente ficar tão raso. Deus ele quer algo com você, irmão. Pode falar com Deus, irmão. Pode orar, pode falar para Ele, irmão. Se você sentir de joelhar, você ajoelha. Se tiver de orar em pé, ora. Se tiver correr, corre, grita. Não interessa, irmão. O que Jesus é brado no meu coração, eu falo com toda a propriedade. É que Ele quer de você, Ele quer de mim, Ele quer dessa igreja, Ele quer da nossa nação. Intimidade, reconhecimento, saber quem é Ele. Ele quer que nós nos prostramos diante dEle. Reconheça que nós estamos diante da melhor parte, que é estar nos pés dEle. Então, muito afoito, irmão, correndo atrás de tanta coisa. Irmão, esqueça tudo. Esqueça a sua casa, a sua família lá. Deixa lá, Deus está cuidando, Deus vai cuidar. Procure meu bem estar no pé dele agora, somente no pé dele, mais nada. Ele só quer isso, esteja no meu pé, seja na minha presença, mais nada. Esqueça tudo, esqueça amigos, esqueça a casa, esqueça, irmão, esqueça. Esqueça a janta que você vai fazer daqui a pouco, esqueça. Esqueça isso, irmão. Esqueça o horário, né? já vamos encerrar, mas você tem a oportunidade de apenas de alguns minutos de estar na presença dele. Talvez você vai chegar na tua casa, você não vai nem orar hoje, mas vai fazer a janta, vai esquecer e vai dormir. Talvez você vai levantar amanhã, não vai nem dizer bom dia, já vai sair correndo, irmão, então aproveita agora. Agora, esses poucos minutos, irmão, vai estar nos pés de Jesus para falar com ele. Papai, tu sabes o quanto eu sou errado, eu vou